Viver casado com uma mulher narcisista não parece uma relação difícil nem uma fase complicada que um dia vai passar. Parece trabalhar todos os dias numa fábrica invisível, uma fábrica projetada para produzir um único resultado com uma eficiência implacável. Sua dúvida total e absoluta sobre si mesmo. Não é uma dúvida ocasional, nem uma insegurança pontual. É uma erosão constante que se infiltra em cada pensamento, em cada conversa, em cada momento de silêncio, até que a pergunta aparece repetidamente, quase sem que você perceba. Sou eu o problema? Nada disso é casual. Não é o desgaste normal da convivência, nem o choque lógico entre duas personalidades distintas. É um sistema. Um mecanismo psicológico cuidadosamente construído para fazer você questionar sua sanidade, seu critério e, finalmente, seu valor como pessoa. Ela não discute com você como alguém que busca entender. Ela reescreve a realidade, pega cada situação e a vira lentamente até que você apareça como o vilão da história. Mesmo quando, no fundo, você sabe que não é. Você começa a viver com uma tensão permanente, acorda com a sensação de pisar em cacos de vidro, tentando antecipar qual comentário, qual gesto ou qual simples silêncio pode desencadear o próximo conflito. Você deita repassando cada palavra que disse durante o dia, cada decisão que tomou, cada momento em que talvez não esteve à altura de expectativas que nunca se definem completamente. Essa contabilidade mental se torna tão exaustiva que, pouco a pouco, você começa a acreditar que a única forma de ter paz é aceitar que tudo é culpa sua. O mais perverso desse sistema é que ninguém precisa te dizer explicitamente que você é o problema. A fábrica é projetada para que você chegue sozinho a essa conclusão. Quando cada conversa termina com você pedindo perdão, quando cada conflito se resolve mudando seu comportamento, quando cada mal-estar se explica apontando algo que você fez de errado, sua mente começa a aceitar uma ideia devastadora. Se é sempre você quem falha, então você deve ser a causa de tudo o que dá errado. Assim começa uma transformação silenciosa. Você pode ser competente, respeitado e eficaz fora de casa. Pode liderar equipes, resolver problemas complexos e tomar decisões importantes com segurança. Mas dentro do seu próprio lar, você se torna alguém que duvida da sua percepção, da sua memória e do seu direito de se sentir ferido. Começa a pensar que talvez não veja as coisas com clareza, que talvez seu julgamento esteja defeituoso, que precisa que outra pessoa interprete a realidade para você. E quanto mais você aceita essa versão de si mesmo, mais eficiente a fábrica se torna. Porque já não é preciso te pressionar. Você mesmo faz o trabalho. Você se vigia, se corrige, se culpa. Sem perceber, participa ativamente da sua própria destruição emocional, convencido de que, se conseguir melhorar o suficiente, se conseguir não falhar, se conseguir fazer tudo certo, então a calma chegará. Mas aqui surge uma pergunta incômoda, uma que muitos homens demoram anos para formular. Se você realmente é o problema, por que nunca há paz, nem mesmo quando você cede? Por que, mesmo quando você faz tudo o que é esperado de você, a sensação de estar falhando nunca desaparece? O que você está vivendo não é uma simples dificuldade de casal, nem uma fase de maus entendidos. Não é o desgaste normal de duas pessoas que tentam conviver. É algo muito mais profundo e sistemático. É uma forma de manipulação psicológica projetada para que você comece a duvidar da sua própria realidade. Não se trata de ela ter outra opinião. Trata-se de a própria realidade ser reescrita, pouco a pouco, até que você já não saiba o que realmente aconteceu e qual versão você aceitou para evitar o conflito. Nesse processo, os fatos deixam de importar. O que importa é a narrativa. Cada discussão, cada desacordo, cada pequeno problema cotidiano termina reorganizado de tal maneira que você aparece como a origem do caos. Não porque os dados indiquem isso, mas porque essa é a única conclusão permitida.
Quando você tenta explicar seu ponto de vista, é acusado de se justificar. Quando lembra o que aconteceu, é dito que está distorcendo. Quando aponta uma contradição, isso se torna mais uma prova de que você é defensivo ou incapaz de assumir responsabilidades. Com o tempo, essa dinâmica cria uma confusão profunda. Você começa a se perguntar se sua memória falha, se você exagera, se realmente interpreta mal as situações. A manipulação é tão eficaz porque não se apresenta como ataque, mas como correção. Ela não diz, você está enganado uma única vez. Ela demonstra, supostamente, em cada conversa. Sempre há uma nuance que você não viu, uma intenção que você não entendeu, um detalhe que você esqueceu. E sempre, casualmente, esse erro acaba apontando na mesma direção. Você. Esse processo tem uma consequência devastadora. Você começa a desconfiar do seu próprio critério. Deixa de afirmar com segurança o que sente ou pensa e começa a expressá-lo com dúvidas, com cautela, quase pedindo permissão. Frases como, talvez eu esteja enganado, ou talvez eu tenha entendido mal, tornam-se habituais, mesmo quando, no fundo, você sabe exatamente o que aconteceu. Você não fala para se comunicar, fala para não provocar. A inversão da realidade se torna completa quando você mesmo começa a fazer o trabalho por ela. Antecipa as acusações antes que cheguem. Reformula seus pensamentos para que não soem incorretos. Pede desculpas mesmo quando não sabe pelo que está se desculpando, porque o silêncio ou a resistência sempre pioram as coisas. Pouco a pouco, aceitar a culpa se torna uma estratégia de sobrevivência. E aqui está a armadilha mais perigosa. Quanto mais você assume a culpa, mais o sistema se reforça. Cada pedido de desculpas confirma a narrativa de que você é o problema. Cada concessão valida a ideia de que ela tem razão. A manipulação deixa de ser algo que fazem com você e passa a ser algo que você faz consigo mesmo. A realidade que antes você tentava defender se dilui até desaparecer, substituída por uma versão em que você está sempre em dívida, sempre deve algo, sempre está falhando. Nesse ponto, você já não discute para resolver nada. Discute para saber qual é a versão correta da realidade, e essa versão nunca é a sua. A pergunta já não é quem tem razão. A pergunta é quanto de si você está disposto a perder para que a discussão termine. Com o tempo, essa inversão constante da realidade não só confunde sua mente, mas também transforma completamente a forma como você vive. Seu dia já não começa com tranquilidade, nem termina com descanso. Começa com uma vigilância silenciosa e termina com um interrogatório interior. Você acorda com a sensação de estar andando sobre um campo minado, tentando antecipar qual gesto, qual palavra ou qual decisão pode provocar a próxima explosão. Nada parece seguro, nada parece neutro. Tudo tem o potencial de ser usado contra você. Durante o dia, você começa a medir tudo. O tom da sua voz, a velocidade com que responde uma mensagem, a expressão do seu rosto ao falar. Você não age de forma espontânea, você age com cálculo. Cada interação se torna uma pequena aposta onde você tenta minimizar o risco de conflito. Não diz o que pensa, diz o que acredita ser menos perigoso. Não faz o que quer, faz o que parece menos ofensivo. Viver assim não é viver, é sobreviver. Quando a noite chega, longe de encontrar alívio, começa outra fase do castigo. Você deita repassando mentalmente o dia completo, cena por cena, buscando o momento exato em que falhou. Analisa conversas inteiras palavra por palavra, perguntando se disse algo errado, se interpretou mal um olhar, se poderia ter agido de outra forma. Essa contabilidade mental se torna tão constante que você já não lembra como era desligar a mente antes de dormir. A fadiga gerada por esse estado é profunda. Não é apenas cansaço físico, é esgotamento psicológico. Você está sempre em guarda, sempre preparado para se defender, sempre tentando se corrigir antes de ser corrigido.
E chega um ponto em que lutar contra isso parece inútil. Você começa a pensar que talvez se render seja mais fácil. Que aceitar que tudo é culpa sua poderia, ao menos, trazer um pouco de paz. Aqui acontece algo muito perigoso. A admissão constante de culpa começa a parecer uma solução. Toda vez que você diz, você tem razão, o conflito se encurta. Toda vez que você se desculpa, a tensão diminui, mesmo que por um momento. Sua mente aprende rapidamente essa associação. Culpar-se reduz a dor imediata. E assim, sem perceber, você treina seu próprio sistema nervoso para que o sacrifício da sua identidade seja a moeda de troca da calma. O problema é que essa calma nunca dura, porque você não está resolvendo nada, apenas adiando o próximo ataque. O alerta não desaparece, apenas se intensifica. Você começa a viver com uma ansiedade de fundo que nunca se apaga. Mesmo nos momentos aparentemente tranquilos, algo dentro de você espera o próximo reproche, a próxima crítica, a próxima prova de que você não foi suficiente. Viver nesse estado prolongado de vigilância muda sua percepção de si mesmo. Você já não confia nos seus impulsos, hesita antes de falar, corrige-se antes de pensar. E quando algo dá errado, sua primeira reação não é analisar a situação, mas buscar o que você fez para provocá-lo. A responsabilidade se torna automática, quase instintiva. E assim, dia após dia, seu mundo se reduz. Sua energia é consumida em evitar erros que ninguém definiu claramente. Sua vida emocional gira em torno de manter o equilíbrio de outra pessoa. E embora no fundo você saiba que algo não se encaixa, que viver assim não é normal, o medo do conflito é tão grande que você prefere permanecer em alerta constante antes de enfrentar uma verdade ainda mais inquietante. Em uma relação saudável, duas pessoas caminham juntas diante dos problemas da vida. Apoiam-se, discutem, ajustam-se, mas avançam como uma equipe. Nesse tipo de casamento, no entanto, essa lógica desaparece. Você não tem uma companheira, você tem uma adversária permanente. Cada conversa parece um confronto onde ela controla as regras, o terreno e o resultado final. Você não está dialogando com alguém que busca te entender, você está enfrentando alguém que precisa te derrotar. Aqui não existe o desacordo entre iguais. Não se trata de duas perspectivas distintas tentando chegar a um ponto comum. Trata-se de uma oposição automática e quase reflexo a tudo o que você pensa, diz ou propõe. Se você sugere um restaurante, aparecem imediatamente os defeitos. Se você propõe um destino para as férias, surgem todas as razões pelas quais não funcionará. Se você dá sua opinião sobre a educação dos filhos, ela adota a postura contrária mesmo antes de você terminar a frase. O conteúdo do que você diz deixa de importar. O único que importa é que você não pode ter razão. Essa dinâmica cria uma tensão constante porque você nunca pode relaxar na sensação de ser aceito, apoiado ou validado pela pessoa que supostamente te ama. Cada ideia deve ser defendida. Cada preferência precisa de uma justificativa. Cada decisão passa por um interrogatório que não busca clareza, mas desgaste. Com o tempo, essa oposição sistemática começa a fazer seu trabalho mais destrutivo. Não só você se cansa de discutir, mas começa a duvidar do seu próprio julgamento. Quando a pessoa mais próxima a você questiona constantemente seus pensamentos e decisões, uma parte da sua mente começa a se perguntar se talvez ela tem razão. Talvez suas ideias não sejam boas. Talvez seus instintos não sejam confiáveis. Talvez você realmente precise que outra pessoa decida por você. Mas a oposição não existe porque suas ideias são incorretas. Existe para manter uma estrutura de poder. Ela ocupa o lugar de quem julga. E você fica relegado ao papel de quem está sempre sendo avaliado. Para que ela se sinta segura, você precisa estar enganado. Para que ela se sinta forte, você tem que parecer fraco. Para que ela tenha certezas, você deve viver na confusão.
Essa dinâmica te obriga a viver em um estado de defesa permanente. Você não pode expressar uma opinião sem se preparar para o ataque. Não pode tomar uma decisão sem antecipar a crítica. Mesmo em assuntos pequenos, a sensação é a mesma. Qualquer coisa que você propor será questionada, minimizada ou descartada. Pouco a pouco, você começa a falar menos, a propor menos, a opinar menos. Não porque não tenha ideias, mas porque o custo emocional de expressá-las se torna muito alto. A consequência mais grave desse adversário constante é a destruição silenciosa da sua confiança. Você começa a pensar 2 vezes antes de confiar em si mesmo. Busca aprovação para decisões que antes tomava sem hesitar. E quando algo dá errado, não analisa a situação com calma. Assume imediatamente que seu critério foi o problema. Assim, a relação deixa de ser um espaço de apoio e se converte em um campo de batalha. Não há descanso, não há trégua. E o mais inquietante é que você começa a se adaptar a essa guerra, aceitando como normal um ambiente onde você está sempre na defensiva, sempre tentando demonstrar que merece existir sem ser questionado. Em qualquer casamento saudável, a intimidade física e emocional é o lugar onde se descansa da dureza do mundo. É onde se baixa a guarda, onde a pessoa se sente aceita sem condições. Nesta relação, no entanto, a intimidade deixa de ser refúgio e se transforma em um sistema de controle. O que começou como proximidade se converte lentamente em alavanca. O que parecia amor termina funcionando como castigo ou recompensa. No início, o mecanismo é sutil. O contato, o afeto e a conexão aparecem quando você cumpre, quando está de acordo, quando se adapta. Você aprende sem que ninguém te diga que estar perto dela requer obediência. Se você compartilha o ponto de vista dela, há calor. Se você se submete às preferências dela, há proximidade. Se você duvida, discorda ou mostra independência, algo muda. Não há uma explicação clara. Simplesmente, a intimidade esfria. Depois vem a retirada. De repente, o afeto desaparece por completo. Não há carícias, não há proximidade emocional, não há contato físico. Nenhum motivo concreto é oferecido. Não há uma conversa honesta sobre o que acontece. Você fica sozinho com sua confusão, tentando entender o que fez de errado. Essa ausência age como um castigo silencioso que te obriga a olhar para dentro e assumir a culpa, mesmo quando você não sabe do que é acusado. Quando você expressa sua frustração ou sua necessidade de proximidade, a situação se inverte novamente. Você deixa de ser alguém que precisa de afeto para ser alguém egoísta. Desejar contato físico é apresentado como uma exigência inapropriada. Esperar calor emocional se torna uma amostra de fraqueza. De repente, você é o problema por ter necessidades humanas normais. Querer intimidade te faz parecer insistente, imaturo ou até mesmo manipulador. Isso cria uma tensão psicológica muito profunda. Você começa a desejar a intimidade, mas ao mesmo tempo, aprende a temê-la. Sabe que buscar proximidade pode se voltar contra você. Precisa de conexão, mas aprendeu que precisar dela te expõe à rejeição e à culpa. Assim se forma um conflito interno constante. Aproximar-se dói. Afastar-se também. Não há saída limpa. O resultado é uma forma de isolamento especialmente cruel. Você vive com alguém que deveria ser sua companheira mais próxima, mas se sente emocional e fisicamente sozinho. Você não consegue obter afeto quando precisa e também não pode expressar que precisa sem ser castigado por isso. Pouco a pouco, seu corpo e sua mente entram em um estado de carência permanente. Essa privação não fica apenas dentro do casamento. Você começa a sentir vergonha de falar sobre isso com outros. Não sabe como explicar que se sente sozinho estando acompanhado. Teme que ninguém entenda, que minimizem, que confundam com problemas normais de casal. Assim, o silêncio se impõe também fora de casa. A intimidade, que deveria fortalecer o vínculo, se converte em uma ferramenta de dominação. Não serve para unir, mas para corrigir.
não é oferecida livremente, é administrada estrategicamente. E nesse processo, algo essencial se quebra dentro de você. A sensação de que você merece amor sem condições. Com o tempo, o controle já não se limita ao que acontece dentro da relação. Começa a se estender para fora, para o mundo que te rodeia. A mulher narcisista entende algo fundamental. Seus amigos, sua família e qualquer pessoa que te conheça bem representam uma ameaça. São espelhos alternativos que poderiam te mostrar que o que você vive não é normal, que seu tratamento não é justo, que você não está louco. E por isso, pouco a pouco, esse entorno deve desaparecer. O processo raramente começa de forma abrupta. No início parece razoável. Há preocupações específicas, aparentemente bem intencionadas, sobre pessoas concretas. Um amigo bebe demais, outro não respeita a relação de vocês. Mais um é uma má influência. Cada caso tem seu próprio argumento, sua própria lógica, seu próprio motivo. Não soa como isolamento, soa como proteção. Mas o padrão não se torna evidente até que já seja tarde demais. Todos os amigos, sem exceção, acabam sendo problemáticos por alguma razão distinta. O que sai para festas é irresponsável. O que tem sucesso te faz sentir inferior. O casado tem expectativas irreais. O solteiro não entende o compromisso. Cada um deve desaparecer da sua vida, embora por motivos completamente diferentes. Enquanto isso, as amizades delas são maravilhosas, necessárias e totalmente intocáveis. Quando você tenta apontar essa diferença, a narrativa se inverte mais uma vez. Você é o controlador. Você é o inseguro. Você é o que quer isolá-la. Qualquer preocupação que você expresse sobre as amizades dela se converte em mais uma prova dos seus defeitos. Assim se estabelece um duplo padrão social, onde ela conserva todo o seu apoio externo, enquanto você perde o seu. Pouco a pouco, seu mundo encolhe. Você para de sair com amigos porque sempre gera tensão. Reduz o contato com sua família para evitar discussões. Começa a viver em uma bolha, onde ela se torna sua principal fonte de interação social, validação emocional e referência da realidade. Você já não tem a quem contar o que acontece sem sentir vergonha ou medo de estar exagerando. Esse isolamento cumpre várias funções ao mesmo tempo. Evita que você receba perspectivas externas que poderiam te ajudar a reconhecer a manipulação. Elimina aliados que poderiam te apoiar nos conflitos. Te torna emocionalmente dependente da aprovação dela, porque você já não tem outros lugares onde se sentir validado. E talvez o mais importante, enfraquece sua confiança no seu próprio julgamento, já que você não tem com quem contrastar o que percebe. Chega um ponto em que você começa a se perguntar se seus problemas são reais ou se simplesmente é sensível demais. Não sabe se tem direito a se sentir mal. Não tem certeza se pode reclamar de algo sem parecer injusto. Você está completamente sozinho com dúvidas que nem sequer sabe se está autorizado a ter. O isolamento nem sempre se sente como uma prisão visível. Às vezes, se sente como silêncio, como ausência, como o desaparecimento lento de pessoas que antes te lembravam quem você era. E quando já não resta mais ninguém, quando seu mundo se reduziu a uma única voz, essa voz adquire um poder absoluto sobre sua percepção da realidade. Quando o isolamento já está consolidado e seu mundo se reduziu ao espaço que ela controla, aparece com toda a sua força outra peça essencial do sistema. A sensação permanente de que nunca é suficiente. Não importa o quanto você faça, o quanto se esforce ou o quanto sacrifique, sempre falta algo. Não é que você não esteja à altura, é que a meta se move constantemente, justo quando você acredita que está prestes a alcançá-la. Isso não tem nada a ver com padrões altos, nem com o desejo de que você seja melhor. É um mecanismo projetado para te manter em um estado contínuo de insatisfação e autoexigência. No trabalho, suas conquistas não geram orgulho, mas novas críticas. Uma promoção chega tarde. Um aumento poderia ter sido maior.
Um reconhecimento simplesmente confirma o que, segundo ela, já se sabia há muito tempo. Nada é celebrado. Tudo é minimizado. Em casa, acontece o mesmo. Você cumpre suas responsabilidades, mas sempre há um detalhe incorreto. Limpa, mas não o fez da maneira adequada. Conserta algo, mas demorou demais ou não o fez como ela teria feito. Mesmo quando você faz exatamente o que foi pedido, o resultado nunca alcança o nível esperado. A crítica muda de forma, mas nunca desaparece. Com os filhos, a dinâmica se torna ainda mais desgastante. Não existe uma maneira correta de agir. Se você é rigoroso, é muito duro. Se você é compreensivo, é muito mole. Se você se envolve, está invadindo. Se você se retira, está ausente. O conteúdo da crítica não importa. O que importa é que, de uma forma ou de outra, você está sempre falhando como pai. Essa insatisfação constante cumpre uma função muito específica. Impede que você se sinta seguro. Você nunca pode relaxar, nunca pode sentir orgulho pelo que faz, nunca pode acreditar que fez o suficiente para merecer tranquilidade, reconhecimento ou afeto. Sempre há algo mais para corrigir, algo mais para melhorar, algo mais para demonstrar. Assim você entra em uma corrida interminável. Esforça-se mais. Tenta ser mais atento, mais produtivo, mais compreensivo, mais forte. Corre mais rápido, esperando chegar a um ponto onde finalmente seja suficiente. Mas esse ponto não existe. É como correr em uma roda que não leva a lugar nenhum, gastando cada vez mais energia para não avançar nenhum único passo. O mais cruel é que, ocasionalmente, o sistema para brevemente. Justo quando você está exausto, quando deu mais do que acreditava ser possível. Aparece uma pausa nas críticas. Um momento de aparente reconhecimento. Não porque você alcançou a meta, mas porque esse pequeno reforço positivo te empurra a continuar se esforçando ainda mais. É uma ilusão de descanso que só serve para reativar a máquina com maior intensidade. Quando o reforço desaparece, a insatisfação retorna com mais força, e você, já exausto, interpreta esse retorno como uma prova de que ainda não fez o suficiente. Assim, seu valor pessoal fica completamente ligado a um objetivo impossível, e sua vida se converte em uma tentativa constante de ganhar uma aprovação que nunca chega. Nesse ponto, o sistema já não se limita ao presente. Começa a se estender para o passado, reescrevendo-o, reorganizando-o e utilizando-o como munição. Na mente de uma mulher narcisista, você não é responsável apenas pelos problemas atuais. Também se torna o bode expiatório de tudo o que aconteceu a ela antes de te conhecer. Décadas de decepções, frustrações e feridas são arquivadas sob o seu nome. É como um arquivo invisível de culpas onde cada experiência negativa encontra uma forma de se conectar com você. O pai dela foi ausente, e isso se transforma em uma prova de que você não é emocionalmente suficiente. Uma relação anterior terminou mal, e agora você paga o preço de uma desconfiança que não criou. A mãe dela era crítica. Então, qualquer desacordo com você é apresentado como um ataque do qual ela deve se proteger. O passado é reorganizado para justificar o castigo presente. Não importa quando algo aconteceu nem quem foi originalmente responsável. Se hoje há dor, você deve carregar com ela. Essa redistribuição da culpa atinge sua versão mais sofisticada quando as próprias lembranças são modificadas. Episódios em que você esteve presente, apoiando, sacrificando-se ou ajudando, transformam-se com o tempo em histórias onde você nunca fez o suficiente ou diretamente não esteve. Quando você tenta lembrar os fatos, é acusado de distorcer a realidade, de se defender ou de não assumir seus erros. Você acaba sendo castigado por acontecimentos que não aconteceram como você é acusado, mas que na narrativa dela se tornam verdades absolutas. O controle não fica no plano emocional. O dinheiro se torna outra ferramenta central do sistema. Embora seja você quem contribui com a maior parte dos rendimentos,
Você perde a capacidade de decidir sobre eles. Cada gasto deve ser justificado. Cada compra precisa de aprovação. Cada decisão financeira é avaliada como mais uma prova de sua suposta incompetência. Vocês não gerenciam recursos juntos. Você opera como um funcionário dentro da sua própria vida econômica. Aqui também aparece o duplo padrão. O gasto dela é um investimento, uma necessidade ou uma recompensa merecida. O seu é um desperdício, uma irresponsabilidade ou uma amostra de egoísmo. Ela pode gastar em roupas porque precisa. Você não, porque já tem o suficiente. Ela pode gastar em amizades porque as relações são importantes. Você não, porque é desnecessário. A lógica não é financeira, é hierárquica. Com o tempo, esse controle gera uma forma de desamparo aprendido. Você para de tomar decisões econômicas porque todas acabam sendo criticadas, corrigidas ou usadas como prova do seu mau julgamento. Começa a pedir permissão para gastos básicos como se não fosse um adulto autônomo com rendimentos próprios. Cada justificativa corrói um pouco mais sua sensação de dignidade. Esse sistema não só controla o dinheiro, controla sua autonomia. Quando você não pode decidir nem o mais básico, não pode se sentir um parceiro igualitário na relação. E cada vez que algo dá errado, mesmo quando foi consequência de decisões dela, a responsabilidade volta a cair sobre você. Assim, a culpa é redistribuída de maneira tão eficaz que você acaba pedindo perdão por erros que não cometeu, convencido de que, de algum modo, tudo sempre acaba sendo sua responsabilidade. Chegado a este ponto, algo dentro de você começa a perceber uma verdade inquietante, embora nem sempre saiba colocá-la em palavras. Não é só que a relação seja dura ou injusta, é que há um vazio. Um vazio emocional profundo por trás das palavras, das reações e do olhar dela. Você não vê culpa, não vê tristeza autêntica, não vê remorso. Apenas uma ausência silenciosa que torna impossível qualquer conexão real. Ela pode dizer ou fazer coisas que te destroem por dentro, sem experimentar nenhuma consequência emocional. Quando você expressa dor, não há compreensão. Quando te ferem, não há arrependimento. Não se trata de defesas, nem de justificativas desajeitadas. É simplesmente nada. E esse nada se manifesta também quando você sente alegria, entusiasmo ou preocupação. Suas emoções não encontram eco. Não há entusiasmo compartilhado. Não há consolo. Não há presença real. Falar com alguém assim parece falar com um espelho sofisticado. As palavras voltam, as frases corretas aparecem, pode até haver gestos que imitam o interesse, mas não há profundidade, não há recepção genuína. Suas experiências desaparecem em um lugar onde as emoções não são processadas. Você pode estar na mesma sala, compartilhando o seu dia e se sentir completamente sozinho. Essa ausência emocional explica por que nada do que você faz consegue mudar a dinâmica. Ela não pode valorizar seu esforço porque valorizar requer empatia. Não pode corresponder ao seu amor porque corresponder exige disponibilidade emocional. Não pode se transformar porque a mudança precisa de motivação interna. Pouco a pouco você se adapta a essa realidade. Para de compartilhar suas alegrias porque nunca são recebidas. Para de expressar sua dor porque sempre é minimizada. Para de tentar conectar porque a conexão é impossível. Sobre esse vazio se constrói a arma mais poderosa do sistema, a ameaça constante do abandono. Não como uma intenção real de ir embora, mas como um mecanismo de controle. A ideia de partir aparece de forma recorrente, quase casual, mas seu corpo reage com ansiedade imediata. A mensagem é clara: se você não se submeter, ficará sozinho. Essas ameaças não são explosões emocionais aleatórias. Aparecem justo quando você começa a questionar a situação, quando mostra independência ou quando tenta recuperar algo da sua identidade. No momento em que você age como um igual,
Ela lembra que tem o poder de destruir sua estabilidade com uma única decisão. Não precisa demonstrar que tem razão. Basta lhe lembrar que pode ir embora. Com o tempo, essa ameaça se normaliza. Frases sobre separação ou divórcio se convertem em ruído de fundo, mas seu sistema nervoso nunca se acostuma. Cada menção ativa medo, tensão e um impulso automático de ceder, de apaziguar, de voltar ao papel submisso que mantém a paz temporária. Assim, você evita colocar limites, evita expressar necessidades, evita qualquer comportamento que possa provocar essa possibilidade. A ameaça do abandono se torna um veto sobre sua personalidade. Você já não decide quem é. Decide quem pode ser sem o risco de perder tudo. E enquanto isso, uma pergunta começa a se formar lentamente em seu interior. Se a relação depende de você desaparecer como pessoa para funcionar, o que é exatamente o que você está tentando salvar? Tudo o que você viveu até aqui não só te fere, mas também te prende. Esse laço invisível que te impede de ir embora, mesmo quando você sabe que a relação está te destruindo, tem um nome: vínculo traumático. Não é amor, embora pareça intenso. Não é compromisso, embora pareça inquebrantável. É uma conexão psicológica que se forma quando o abuso se alterna com pequenas doses de alívio, criando uma dependência baseada na sobrevivência. O sistema funciona porque seu corpo aprende a confundir o fim temporário da dor com esperança. Após períodos de tensão, críticas e castigos, aparecem momentos breves de calma. Um gesto amável, um dia sem reproches, uma aparente normalidade. Esses instantes, por escassos que sejam, tornam-se preciosos. Sua mente os interpreta como sinais de que a relação pode funcionar, de que ela pode mudar, de que todo o sofrimento valeu a pena. E assim, o ciclo se reforça. De fora, outros não entendem. Amigos ou familiares podem se perguntar por que você não vai embora. Por que continua aí se está tão claro que a relação é prejudicial? Mas você já não está tomando decisões pela lógica. Está respondendo a um condicionamento profundo que associa ir embora a uma ameaça existencial. Seu sistema nervoso aprendeu que a separação equivale ao colapso, ao vazio, à perda total. Esse vínculo também explica por que você tenta consertar o impossível. Cada ameaça de abandono se torna um desafio pessoal. Ser melhor, esforçar-se mais, mudar um pouco mais. Você nunca considera que o problema seja a ameaça em si. Acredita que a solução está em você, e enquanto isso, sua identidade vai se diluindo na tentativa constante de salvar algo que exige sua desaparição. O primeiro passo para romper esse laço não é fugir, é compreender. Entender que nada disso é culpa sua, que você não provocou esse sistema, que você não merecia esse tratamento e, sobretudo, que não pode consertá-lo sacrificando-se mais. O abuso narcisista não é um mal-entendido. É um mecanismo de controle que prejudicaria qualquer um exposto a ele por tempo suficiente. A recuperação começa quando você volta a se conectar com a realidade de fora, quando você conversa com profissionais que entendem essas dinâmicas, quando você recupera vínculos que te lembram quem você era antes que seu mundo encolhesse. Quando você começa, pouco a pouco, a confiar novamente em suas percepções, em suas lembranças e em seu direito de ter limites, necessidades e dignidade. Reconhecer o que você viveu não te torna fraco, te torna consciente. E essa consciência é o início de algo novo. Às vezes, o ato mais amoroso não é insistir nem aguentar, mas se recusar a continuar participando de um sistema projetado para te destruir, concessão após concessão. Se ao ouvir esta história, você se reconheceu em algum desses padrões, não está sozinho. E se tiver uma opinião, uma experiência ou uma reflexão, compartilhe nos comentários. Sua voz pode ajudar outros a ver o que ainda não se atrevem a nomear.